Prezados amigos, estamos aqui no Congresso 2019 da Socerge e eu tenho imenso prazer de estar aqui com o Dr. Ronaldo Leão, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vamos conversar sobre algo extremamente comum e muito desafiador, que é a insuficiência cardíaca não isquêmica ou não coronariana. Doutor Ronaldo, antes de mais nada, muito obrigado por conversar conosco. Esse é um desafio muito grande. A gente sempre espera que o paciente que tem insuficiência cardíaca fez um diagnóstico de insuficiência cardíaca e a gente procura etiologia, a gente procura com cateterismo ou com uma avaliação anatômica das coronárias e, se for negativo, a gente tem que lançar mão de outras possibilidades. Eu queria, na parte da imagem em cardiologia, quais os próximos passos, o que a gente tem que pensar nesses pacientes? Olha só, a gente teve nesse congresso discutido vários aspectos muito interessantes nessa área. E uma grande novidade é a possibilidade de avaliação da microcirculação. A gente sabe que o cateterismo sempre foi o padrão ouro para isso, e o cateterismo ele vê os vasos epicárdicos, mas ele não avalia bem a microcirculação. Nós temos discutido aqui no Congresso as novas perspectivas para a avaliação da reserva funcional através da avaliar a microcirculação por quantificação absoluta de fluxo. Isso já estava disponível pelas câmaras de tomografia de emissão de póstron, mas isso não está disponível no nosso meio. Agora surge a oportunidade de realizar isso em câmaras CZT, que elas permitem essa avaliação e expandem muito o território para avaliação. Para você ter uma ideia, Bruno, 30% só do fluxo coronariano é delimitado pelos vasos epicárdicos. 70% é pela microcirculação. Então, se você tem agora uma técnica que consiga avaliar isso, você expande isso para esses pacientes que têm miocardiopatia dilatada, por exemplo, diabéticos, por exemplo, podem ter avaliação do fluxo, podem ter miocardiopatia dilatada, mesmo com coronárias normais. Uma outra coisa que surgiu, está sendo muito badalada no Congresso, é o diagnóstico etiológico dessas miocardiopatias. E aí surge a oportunidade de fazer um diagnóstico como uma biópsia não invasiva. Você, com a cintilografia, com pirofosfato, você consegue diagnosticar tipos de amiloidose do tipo transtirretina com uma especificidade de 100%. Ainda mais, isso se torna muito importante porque surge agora oportunidades para tratar esses pacientes e diminuir a evolução dessa doença. Para você ter uma ideia, em determinados subgrupos, por exemplo, pacientes que tenham importante disfunção diastólica sem hipertensão arterial, esses pacientes têm como amiloidose uma causa importante, e principalmente pacientes com estenose aórtica, que não tem gradiente baixo com fração de ejeção baixa, quando eles têm mais de 80 anos, chega a 80% nas séries a causa ser amiloidose. Então, isso é uma perspectiva, a gente tem que ter no cardiologista atual esse alarme para disfunção diastólica em paciente não hipertenso, paciente com estenose aórtica com gradiente baixo, sempre pensar em amiloidose, e o diagnóstico está ao alcance dele com uma técnica barata e não invasiva. Agora, doutor Ronaldo, é muito importante que nós tenhamos o diagnóstico etiológico, até para que nós saibamos o prognóstico desse paciente, mas muitas das vezes o tratamento continua o mesmo, quer dizer, o paciente o tratamento da insuficiência cardíaca, mas não além disso. A questão da amiloidose, da miocardite, da doença chagásica, que está cada vez menor no Brasil, no Rio de Janeiro, mas a gente trata muito mais a insuficiência cardíaca do que propriamente a causa de base. Existe alguma questão relacionada à causa de base quando a gente faz o diagnóstico de amiloidose? Sim, esse tipo de amiloidose provocada pelos depósitos e pela mutação que leva à transtirretina, ele hoje em dia tem uma droga que pode mudar a história natural da doença. Um trial recente demonstrou
demonstrou isso? Na verdade, existe um exemplo clássico que é a questão do depósito de ferro no coração pela hemocromatose, que era uma doença com uma extrema mortalidade no Reino Unido, e a partir do momento que a ressonância passou a ser utilizada para detectar isso e tratar isso, muda completamente a história natural dessa doença. Então nós temos que procurar nessas doenças que agora que se oferece uma nova oportunidade de tratamento para identificar e tratar. Até mesmo nessas questões de pacientes com doença da microcirculação, esses pacientes não eram taxados como pacientes portadores de angina com coronárias normais, quando na verdade nós conseguimos demonstrar que eles têm uma alteração de reserva de fluxo real, e isso certamente deve mudar a terapêutica para esses grupos. Doutor Ronaldo, eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de compartilhar o seu conhecimento com o médico, clínico, cardiologista aqui na Socerj. Muito obrigado por conversar conosco. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado pela sua presença aqui no Congresso.